E aí, já pensou em ganhar muito dinheiro com um canal de corte igual esse daqui que você está assistindo? No primeiro link da descrição temos um aulão para você que quer começar um canal de cortes e faturar muito aqui na internet. Também teremos planilhas que irão te ajudar na hora de organizar a produção do seu canal. Tá esperando o quê? Não é. Assim, eu digo aqui, já falei isso várias vezes e falo de novo, não tem nada que as pessoas mais desejem, na minha opinião, em Israel, que não a paz entre israelenses e palestinos. Nada mais que isso. Acho que... Mas pra gente vendo de fora, por que não acontece, né? Porque você tem que ter primeiro uma solução conceitual, onde Israel tem o direito de existir como lar nacional do povo judeu em sua terra ancestral. Isso não significa que esse conceito é anti-árabe ou anti-palestino. Esse conceito pode viver lado a lado com árabes palestinos no lar nacional soberano do povo palestino, lado de Israel, em algum arranjo territorial naquela região. Entendi. Né? Não estou entrando agora no detalhe. Depois que o conceito que os dois têm direito de existir, aí eles sentam. A partir desse conceito, é a base. O conceito é esse. Os dois têm direito de existir, conceitualmente. Não adianta você trazer na mesa de negociação querer conversar sobre refugiados, Jerusalém e fronteira, enquanto do outro lado estão falando, mas você nem poderia estar lá em Tel Aviv, porque aquilo lá não é Tel Aviv, é Yafo. É Tel Aviv e Yafo, mas é uma cidade dentro de Israel, dentro do território reconhecido internacionalmente como dentro do Estado de Israel. Não dá para ficar colocando demandas irreais e completamente ilusórias, onde nenhum limite do que a gente conhece de parâmetros internacionais reconhece aquilo como uma demanda legítima. Então, ou seja, se existe um entendimento conceitual, e é aí que está o grande problema. O jornalista Khaled Abu Tomeh, que é um jornalista árabe que mora em Jerusalém, ele fala que não adianta a gente falar desse problema de resolver o conflito enquanto o problema conceitual não se resolve. E o problema conceitual não se resolveu. Por quê? Porque por mais que o presidente palestino fale para os Estados Unidos e para a Europa e que ele é a favor de dois estados e que não sei o que lá, e que vamos conversar e que tem uma boa relação no nível ministerial com os israelenses e existe acordos de segurança e os israelenses e palestinos fazem a segurança da Cisjordânia de forma conjunta e tudo mais, e prendem pessoas do Hamas e da Jihad Islâmica, que são os grupos oponentes. Mas se ele, no discurso árabe interno lá dentro de Ramallah, da Muqata, que é o palácio presidencial palestino, se enquanto ele não falar com alto e bom som que acabou, que tem que fazer um acordo, que Israel tem o direito de existir como lar nacional do povo judeu e que ele tem que aceitar a existência de Israel no território que ele já está estabelecido e fazer um acordo técnico, enquanto ele não falar isso, ele está preso na sua própria narrativa, na sua própria retórica. A sua própria retórica com o povo palestino faz com que o povo palestino não apoie que ele faça um acordo com Israel. Se você for fazer uma pesquisa de opinião, muitos não acham que é legítimo que Israel exista. Mas se você mudar a tua retórica, a tua narrativa interna para uma narrativa que o outro pode existir, você vai acabar não sendo mais refém de uma retórica que o outro não pode mais existir. Não sei se ficou claro. Para mim ficou. Deixa eu tentar colocar em outras palavras aqui. Vamos fazer uma metáfora aqui. O Leni, ele quer tomar o meu lugar aqui. Não dá para ter essa mesa. Mas eu entendi. Se vocês dois agora aceitam, cada um tem a sua mesa, vocês podem agora discutir onde vocês vão marcar a fronteira. A minha mesa não tá legal aqui. Mas enquanto o Leni não acha que você tem direito de ter essa mesa, vocês não podem nem decidir onde é a fronteira. É mais ou menos isso. Porque não tem nem como começar uma discussão. E eles, dentro dos jornais, dentro das rádios, dentro do sistema educacional palestino, eu não estou generalizando, mas eu estou colocando de uma forma bastante ampla, existe uma narrativa imposta por causa da história. Existe história de sofrimento, existe história de morte, existe história de refúgio, existe muitas coisas ruins que aconteceram com ele, infelizmente, por causa das guerras com Israel, por causa do tratamento que eles receberam dos árabes também, das nações árabes. Então tem muita coisa ruim. Então foi estabelecido, foi criado, acabou surgindo ao longo da história, principalmente porque assim, os acordos de Oslo, que eu falei aqui a primeira vez, que trouxeram a criação da Autoridade Nacional Palestina. Agora, antes disso,
Era o OLP, que era uma organização terrorista, que lutava contra Israel. E a narrativa deles era muito clara, destruir Israel. Então, na hora que eles aceitam, de uma certa forma, criar a Autoridade Nacional Palestina, ainda sobra muita coisa que eles não mudam dentro desse sistema, dessa narrativa, desse sistema de... Não estou falando a narrativa deles é errada. A narrativa nacional palestina traz elementos de nacionalismo palestino. É legítimo. Mas enquanto essa narrativa vier acompanhada de os judeus não têm direito a um Estado, não tem solução. Porque os judeus já estão lá, já estão estabelecidos, já há um Estado e esse Estado é um dos mais fortes militarmente do mundo. Então ele não vai ir para nenhum outro lugar. É isso que as pessoas não entendem. Mas você acha que isso retroalimenta esse poder do Hamas? Não. O que eu quero dizer é o seguinte: retroalimenta o poder do Hamas, entendeu, né? mas a autoridade palestina, como governo legítimo, entre aspas, teria que se ele teria que disso. se descolar disso. O Hamas usa essa narrativa, mas a autoridade palestina deveria usar uma narrativa do tipo assim: vamos pressionar ao máximo, que Israel ceda ao máximo, mas a gente aceita o conceito de que vocês têm direito de estar aqui. Mas em inglês ele fala na CNN que sim, em Al Jazeera em árabe ele fala que não. Mas isso não é uma opinião minha, é só ligar lá e ver quem fala as línguas e ver. Eu escuto as mídias do Oriente Médio todo e dá para ver a diferença entre um e outro. Isso é uma pesquisa, isso é pesquisa acadêmica, isso é de campo. Dá para ver exatamente o que ele fala dentro do jornal em Ramallah e dentro de um jornal, o Washington Post, nos Estados Unidos. Ele quer pintar uma ideia para os americanos de pró-paz, de pró-disposto a negociações, e para lá ele pinta a ideia do líder que não vai abrir mão de absolutamente nada da Palestina histórica, que eles chamam de histórica, que é toda a região. Israel não existe no que eles chamam de Palestina histórica. Eles deixam de propósito a Jordânia de lado, porque a Jordânia faz parte da Palestina histórica, mas já existe um país árabe lá, então não é meu inimigo porque é um outro país árabe. É aí que está a questão. Enquanto não resolver o problema conceitual, não tem como você trazer à mesa as questões técnicas. No momento que haja uma solução conceitual através da mudança de retórica, a mudança de retórica só vai existir através da mudança de narrativa interna, e você só muda a narrativa interna através da educação, a mídia, os livros, a academia, o jornalismo interno. Você muda o que você fala e como você fala. Você muda devagarzinho, as gerações vão aprendendo uma cultura de paz e não cultura de guerra e não cultura de ódio. E automaticamente, depois de um certo tempo, você consegue vender para essa mesma população um conceito diferente. Por isso que o problema é conceitual. E a partir desse momento você pode trazer elementos técnicos na mesa para negociar, onde vai ficar a fronteira, sim. Jerusalém, refugiados, assentamentos e tudo mais. O problema não está na negociação em si. Apesar de já tido negociações, eles terem falado não umas 3 vezes. Por que eles falaram não 3 vezes? Não em relação ao que eles Israel ofereceu 100% território, Jerusalém aqui, não sei o que. Não vem ao caso agora do que Israel ofereceu, que é muito detalhe. Mas Israel ofereceu. Por que eles não fizeram uma contraproposta? Eu quero comprar teu pote de bala. Eu ofereço R$10. Eu falo, não, vale 12. Não, mas você não fala. Você fala só não. Eu falo, não quero te vender. Não vou vender. Você fala que quer vender, mas você não dá um preço. Não, mas eu quero comprar. Não, eu não quero vender. Mas quer vender? Quero. Mas quanto é? Não vou te falar o preço. Então assim, não dá para entender se você quer vender ou não quer vender. Então assim, eles foram ofertados e eles não respondem com uma contra-oferta. Se eles não respondem com uma contra-oferta, qual é o sentido da negociação? Então assim... Mas eles colocaram na mesa alguma coisa? Não. Israel colocou uma vez, Estados Unidos colocou outra. Mas Israel aceita a proposta americana. Mas o meu conceito é o seguinte... E parafraseando... Mas qual foi a resposta deles? Eles saíram das negociações em 2000, foram embora de Camp David, lá, a fazenda americana, lá onde o presidente americano tira férias, voltaram para a região, para os territórios palestinos, e 3, 4 meses depois começou a segunda intifada, que foi aquele levante violento que começou a ter atentado suicida com ônibus explodindo para lá e para cá. Vamos lá. Volta de 2000. Era julho de 2000, acaba o Camp David, né? Eles vão embora, não aceitam a proposta que foi dada pelo então primeiro-ministro israelense Ehud Barak. Eles voltam para lá e aí o Arafat, que era o líder palestino, vai fazer uma conferência de imprensa lá na Mukata, em Ramallah. E Mukata é o palácio presidencial, e aí tem jornalistas.
E tá Khaled Abou Tomé, jovem jornalista. Árabe, fala árabe, é um palestino de origem. Ele tá escutando Arafat e alguém levanta a mão e pergunta: mas, senhor presidente, por que você não aceitou? Eles não ofereceram 100%, 97% e tal, não sei o quê. Por que aconteceu que vocês não aceitaram e vocês não deram contraproposta? Aí ele fala: os judeus queriam que eu aceitasse o fim do conflito e o fim de todas as demandas. Bom, quando você termina um conflito, você assina que o conflito terminou. E se você assina que está um acordo de paz, você já deu todas as suas demandas, você negociou as que foram aceitas e as que não foram aceitas e... Você não pode pedir mais. No momento que você assina, acabou. A mesma coisa que você vender a tua pote de bala para mim. Você vendeu por R$10, não pode chegar uma semana depois e me dar mais 4. Exato. Mais ou menos isso. Você vai vender um prédio por 100 milhões de reais. A minha demanda é que você, quando eu venho comprar um prédio, você reforme as janelas. Tá bom. Assina aqui que vai reformar as janelas e acabou. Não adianta depois, se você assinar o contrato, você querer que eu reforme também a garagem. Israel queria que ele assinasse um documento que no fim do documento estaria escrito End of the conflict and end of all demands, que é o fim do conflito e fim de todas as demandas. E ele fala lá na resposta dele, quando foi perguntado, que os judeus queriam... Ele fala judeus, olha que curioso, ele não fala israelense, ele fala judeus. Os israelenses queriam, né? Os judeus queriam que ele assinasse um acordo que terminasse o conflito e que fosse o fim de todas as demandas. E o que ele responde? Ele responde assim, Arafat, para o jornalista: quem sou eu para terminar o conflito? Se eu assinasse uma coisa que terminasse o conflito, eu estaria agora tomando café com Anwar Sadat. O que ele quer dizer com isso? Anwar Sadat foi presidente do Egito, assinou a paz com Israel em 79 e foi assassinado em 81. Pela Irmandade Muçulmana, que é uma organização terrorista, em vários países árabes ela é considerada uma organização terrorista, que assassina o presidente do Egito por ele ter assinado um acordo com Israel. Nossa. O Hamas é a filial da Irmandade Muçulmana em Gaza. É a mesma escola de pensamento, né? O Hamas e a Irmandade Muçulmana. É uma organização, e assim, para que as pessoas entendam, tá? Estamos falando, radicais, terroristas árabes, palestinos são a minoria da população, tá, pessoal? Não é a maioria. A maioria são pessoas de bem, que trabalham, querem cuidar dos seus filhos. São pessoas de bem, não são pessoas violentas. É a minoria da minoria que realmente pega em armas. E mais uma vez, o nome que eles usam não representa necessariamente a religião islâmica, tá? Deixar isso claro aqui para todo mundo escutar, inclusive os que não concordam muito comigo, que nos escutam sempre, né? Vamos lá. Ele quis dizer que se ele aceitasse o fim do conflito, que ele acredita que ele não tem o direito de ser ele o cara que vai aceitar o fim do conflito, ele seria morto, como foi morto Anwar Sadat. Ele acha que ele não tem o direito de terminar o conflito porque o conflito não é só dele. O conflito é do mundo árabe em geral. Como se ele não tivesse o direito de assinar uma coisa que respaldaria, que repele a todos, né? Que acaba atingindo a todos os outros países e populações que se veem representadas no conflito pelo lado palestino. Então ele não assina. Enquanto esse problema de eles acharem que o conflito pode ser solucionado sem terminar o conflito e sem terminar as demandas, não tem solução para terminar o conflito. Exato. E aí o que acontece? Você só fica gerenciando ele, você fica só fazendo acordos econômicos que existem, e de sinalização de água, e de mais dinheiro para cá, e mais dinheiro para lá, e constrói uma estrada aqui, e uma força policial aqui, e mais armas aqui. E tá o tempo todo acontecendo isso. As pessoas não falam, não mostram, mas tá o tempo todo tendo desenvolvimento de relações entre palestinos e israelenses, e mais palestinos trabalhando em Israel, e mais carros palestinos podem entrar em Israel, e mais permissões para os médicos palestinos poderem também trabalhar nos hospitais israelenses, e mais israelenses. Tem um monte de interação, um monte de comércio, um monte de gente indo para lá e para cá, um monte. 300 mil palestinos entram por dia em Israel, trabalham, voltam, tal, não sei o que, economia bombando. Tem loja da Mercedes em Ramallah, da BMW, não sei o que. A polícia da Palestina, a polícia palestina com acordos de segurança com Israel, e vão lá e prendem um cara do Hamas, e prendem um cara da Jihad Islâmica, que os caras querem tocar o terror lá e querem tocar o terror em Israel, não sei o que. Nada disso é publicado. Toda essa interação ela existe há muitos anos, mas no nível presidencial
O negócio está estagnado. E para terminar, o presidente palestino Mahmoud Abbas, ele foi eleito em 2007 por um termo de 4 anos, que acabou em 2011 e a gente está em 2022. Há 11 anos ele deveria já ter tido eleição e não teve. Então ele não é considerado um líder legítimo. Se ele assinar um acordo, no dia que ele morrer, ele tem 87 anos e fuma 3 maços por dia, de acordo com o pessoal fala aí, vai vir outra pessoa que pode pegar o papel, rasgar e falar: isso não vale nada, não reconheço Israel e não considero isso aqui um acordo. E aí Israel já saiu de território ou já cedeu alguma coisa e tal, não sei o quê, e aí vira um problema para Israel de segurança. E é muito pequeno o território, é muito próximo o território. A gente mostrou aqui no mapa, Gaza é muito pequeno, Cisjordânia é um pouco maior, mas também tá lá uma montanha, todo o centro de Israel tá aqui, a montanha tá aqui, eles têm a visão num dia livre até o mar. Você colocar mísseis aqui, foguetes aqui, eles colocam 4, 5 milhões de pessoas em perigo, e aí Israel não vai deixar isso acontecer. Então não tem acordo enquanto não tem uma estabilidade política lá do outro lado. É isso, entendeu? Não tem como. Israel saiu de Gaza, veio o Hamas, tomou o poder. Eles foram eleitos para fazer um governo de coalizão, não para tomar o poder em Gaza. Eles tomam o poder à força. Mataram 200 palestinos para isso. Numa guerra civil em 2007. Começa em maio e acaba em junho. É um fato, tem vídeo mostrando isso no YouTube. Então assim,